Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando novamente com muito carinho nessa quinta-feira, nossa pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você já sabe, pílula noturna, nosso espaço de perguntas e respostas para que possamos aprofundar, né, meus amigos, esse conhecimento importantíssimo sobre as leis divinas e espirituais, sobre esse olhar atento e abençoado da espiritualidade superior para todos nós. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta da Alessandra, né, tanto a da Alessandra quanto a da Patrícia, que vai ser a segunda pessoa a ter sua pergunta respondida, fizeram suas perguntas pelo Instagram, nosso canal oficial, inst.ricardomelo. A Alessandra fala o seguinte, ela conta uma história, né, que eu não vou contar aqui, mas no final das contas ela fala que o coraçãozinho dela está repleto de raiva e de rancor, e ela quer se libertar disso. E aí eu fico imaginando quantos de nós, né, passamos por situações difíceis e às vezes a gente experimenta essa sensação de injustiça, de raiva, né, de rancor, de tristeza, em alguns casos, até como no caso dela própria, ela chama ódio. Alessandra, e todos os nossos amigos queridos, né, que desejam se libertar desse tipo de sensação. Primeira coisa, gente, a ser levantada é que, embora nós nem sempre possamos escolher as situações que vão chegar até nós, já que existe uma série de circunstâncias que fazem com que essas situações sejam atraídas por nós, sempre nós temos o direito de escolher como nós vamos nos sentir em relação àquilo que nos acontece. A raiva, ela é um sentimento ou uma sensação protetora. Né? Quando a gente estuda a inteligência emocional a fundo, nós vamos identificar que a raiva de alguma coisa que nos incomoda é uma forma quase que inconsciente, instintiva da gente manter distante aquilo que nos causa algum tipo de perigo ou dor. Entretanto, Alessandra, à medida que a gente vai se espiritualizando, né, desenvolvendo o nosso psiquismo, a nossa maturidade espiritual, a gente vai aprendendo a se proteger daquilo que nos incomoda sem nutrir essa raiva. Porque a raiva, gente, que adoece é que vira o ódio. O que é o ódio? É a raiva que adoeceu. Raiva é esse sentimento instintivo que a gente tem de tudo que nos faz mal. Imagina, uma criança fica com raiva do pai ou da mãe quando ela pede alguma coisa e o pai fala, não, não pode. A mãe diz, não, não pode. Ela fica com raiva. Ela chora, bate o pé. Mas não quer dizer que ela não ame o pai ou a mãe, não é? É uma sensação que vem, passa um tempo e vai embora. Então vejam vocês que o ódio só cresce quando a raiva adoeceu. Quando a raiva ela é sustentada durante tanto tempo na mente que automaticamente ela toma conta de todo o seu ser. Então, Alessandra, para que a gente possa diluir essa raiva, é fundamental que você escolha não sentir essa raiva. E ao escolher não sentir essa raiva, se dá tempo e paciência para que ela possa passar. E o que nós vamos fazer? Colocar algo melhor no lugar. Meus amigos, todas as nossas emoções precisam ser substituídas por emoções melhores. A emoção que você quer substituir, você precisa colocar outra melhor no lugar. Por exemplo, a gente sabe que não existe escuridão, mas ausência de luz. É o que a espiritualidade fala e repete também. Então, se eu cultivo atitudes de luz na minha alma, automaticamente a escuridão cessa. Então, a ideia, Alessandro, não é você brigar contra a raiva, é você alimentar o que vai te trazer paz, harmonia e perdão. Tem várias histórias que você pode seguir, né? Ou trabalhar nelas. Naturalmente, a prática do evangelho no lar. Sempre vou insistir nisso, meus amigos. Porque fazer o evangelho todos os dias, não uma vez por semana, não, isso é muito pouco. Fazer o evangelho todos os dias, 10, 15 minutos, ajuda a gente a higienizar a nossa mente. Cada dia você vai lá e lê um texto diferente. Você faz uma oração. O que você está fazendo? Você está purificando os seus sentimentos. Não é que de repente sua mente agitada, ela calma. Se todo dia, além do evangelho, você ainda pratica um pouquinho de meditação. Quero lembrar vocês que tem um vídeo nosso de meditação disponível no YouTube, você acha fácil, só você procurar Ricardo Melo Meditação. Isso sem falar em incontáveis outros vídeos maravilhosos à nossa disposição também. Então, se você vai lá e aprende a meditar, medita 10 minutinhos depois de fazer seu evangelho. Você faz isso todo dia, Alessandra? Pode ter certeza, querida, vai se diluindo essa sensação. Diluindo. Isso quer dizer que nós vamos esquecer de quem nos faz mal? Não, porque esquecer é da memória, né? Mas significa que a gente vai ver a distância, aquilo que nos perturba. Porque o problema maior, meus amigos, é quando a gente se mistura no lodo. Quando alguém faz o mal a nós, essa pessoa pegou no barro e se sujou ao querer jogar barro na gente. Mas se a gente pega o mesmo barro para jogar no outro, não tem como. A gente vai se sujar ainda mais. Não é o que se espera de alguém que cresce espiritualmente. Afinal, já que nada acontece por acaso, cabe a cada um de nós, né, fazer a escolha consciente de aprender com a sua própria dor e
fazer a sua caminhada de crescimento espiritual, deixando que o tempo cumpra com o seu dever e o seu papel de colocar cada coisa no seu devido lugar. Calma, Alessandra, tenha certeza de que o tempo vai ajustar tudo. Não da maneira como você quer, mas da maneira como a lei divina entende que é a mais adequada. Aí a gente tem que aprender a confiar. A gente faz a nossa parte e a gente aprende a confiar. A Patrícia, gente, de Lima, ela pergunta mais ou menos numa mesma linha de resposta, né? Porque ela fala o seguinte: Ricardo, eu sou muito ansiosa, tenho muitos medos, minha mente é muito agitada, o que eu faço? Eu quero me libertar disso. Ah, Patrícia, você e todos nós, né? Todos nós, né, gente? Queremos nos libertar dessas raivas, dessas ansiedades. Não tem outro jeito. A gente tem que educar a nossa mente para viver no aqui e agora. Meus amigos, nunca é demais repetir. Só existe ansiedade, tensão, medo do futuro se a sua mente está lá na frente pensando coisas que vão acontecer. Só existe raiva do passado, lembrando e relembrando o que aconteceu, mágoas, arrependimentos em relação ao passado, se a sua mente vive voltando no ontem. Uma pessoa que aprendeu a viver com a mente no agora, cultivando mente alerta, é o que a gente chama de mindfulness, que é a expressão em inglês para mente alerta, mente no presente, você fica livre. Tanto isso é verdade que nós temos vários tratamentos hoje no planeta Terra, em vários países, para pessoas ansiosas, não só com ansiolíticos, mas com sugestão de práticas de mindfulness. O que são essas práticas, abreviando? É você treinar sua mente no momento presente. Hoje cedo eu gravei a nossa Drop of Inspiration, a nossa pílula do Evangelho em inglês, e falava sobre mindfulness. Quem recebeu, né, entende um pouquinho inglês, deve ter percebido isso. Como é que a gente faz? Você vai colocar a sua mente onde você está, é assim que a gente treina. Você vai caminhar, procure experimentar o passo que você está dando, sentir cada passo, sentir o passo, né, com seu sandália, com seu sapato, sentir o toque, né, do seu corpo com a roupa que você está vestindo. Você vai cozinhar, procure sentir cada passo, né, do ato de cozinhar. Você está dirigindo, procure estar consciente, porque normalmente o nosso corpo está num lugar, mas a nossa mente está em outra. Resultado, a gente treina a mente para nunca estar no presente. E é aí que os nossos sofrimentos aumentam. Repito, uma mente no presente, que normalmente é cultivada por exercícios que nos tragam de volta para o aqui e agora, vai nos libertar dessa ditadura que nos prende a ficar pensando no futuro com ansiedade ou relembrando o passado, muitas vezes com raiva, com rancor ou com apego. Tá bom? Não é fácil, mas se a gente quiser, a gente pode trabalhar. Sabe uma sugestão prática? Toda vez que você for beber um golinho d'água, procura respirar pelo menos umas 10 vezes, inspirando fundo e soltando. Uma. De novo. 1, 2. Inspira. Solta. 3. Você vai ver. Se você fizer isso toda vez que você for beber água, que é uma maneira prática que a gente bebe água várias vezes por dia você vai evitar que a sua mente entre na agitação do futuro e vai trazê-la para o presente. Você vai ver. Se você fizer isso uma semana, como a sua vida vai melhorar. E juntando isso com o nosso evangelho, juntando isso com a nossa oração constante com Deus, não é? Com boas leituras, como, meus amigos, e um pouquinho de otimismo, que não custa nada para ninguém, como que a nossa vida não melhora. Então vamos ajudar Deus a nos ajudar. Tá bom? Gente, estou liberando hoje para vocês o nosso segundo vídeo de perguntas e respostas no YouTube. O primeiro, graças a Deus, foi um sucesso. Que bom que vocês gostaram. Gravamos outro com todo carinho, com mais algumas perguntas e respostas no link descritivo, no canal do Instituto Namastê. Basta entrar lá que o vídeo 2 está no ar. E a gente fica aguardando a sua participação, tá bom? Então, luz e paz para você, para sua família, para a humanidade toda ao seu redor. E você já sabe, né? Fique com o nosso carinho e até breve, até muito, muito breve.